Eu acho que não houve um ministério em curto tempo mais agitado do que o de Jesus. Foram 3 anos intensos. E todo lugar que ele ia, a multidão o apertava. Tinha muito trabalho a ser feito, muitos lugares para ir, muita gente para atender, muita gente para curar, muita gente para expulsar demônio, muita gente para falar do amor de Deus, muita gente para abraçar, para dar atenção, né? E os problemas de antigamente não são diferentes dos de hoje, os problemas são sempre os mesmos. Problema familiar, de relacionamento, problema financeiro, uma enfermidade. Só que a multidão era bem maior do que o contato que nós temos hoje com a igreja. E chegou um certo ponto do ministério de Jesus, este é um dos versículos que fala sobre isso, existem mais versículos que fala que ele se retirava, ele saía do meio do povo e procurava um lugar quieto, onde não tinha ninguém. Em muitos textos fala que ele ia ao deserto, para ficar sozinho, para orar. E isso às vezes bate de frente conosco, quando nós olhamos que havia muita coisa para Jesus fazer. E às vezes ele deixava o povo e procurava um lugar solitário, para conversar com seu Pai. Eu já quero puxar o gancho daqui, dizendo que os trabalhos que nós temos hoje, a vida nossa, vamos colocar uma vida cotidiana fora da igreja, né? Não é maior do que a correria que Jesus tinha. Por quê? Porque se ele precisava ir em uma outra cidade, não tinha carro, irmão, não tinha avião, era de pezão mesmo. Tinha cidade que gastava 2 dias, 3 dias para chegar. Então eles dormiam no meio do deserto, não sei. Hoje, a produtividade hoje, ela é maior. E parece que, com tudo hoje que é mais fácil, nós ainda não deixamos um tempo para orar. Antigamente, filho, quando eu precisava conversar com um colega, não tinha celular, e às vezes a casa dele não tinha telefone, né? Ou você esperava o momento que você podia sair de casa para ir lá conversar com ele, ou você mandava bilhetinho, às vezes, não, passa aqui, eu vou escrever um bilhete, você vai lá no fulano e entrega para mim. Não era assim, Júnior? Então, para você obter uma resposta, demorava muito mais do que hoje. Hoje, tudo que nós temos que fazer, nós agilizamos as coisas muito rápido, irmãos. E parece que quanto mais tecnologia nós temos na mão para agilizar o nosso trabalho, o nosso relacionamento com as pessoas, parece que menos é o tempo que nós determinamos, né? Investimos em Deus. E Jesus aqui, irmãos, tinha muita coisa para fazer, muita gente para curar. E às vezes ele deixava as pessoas esperando e ia orar. Quando eu olho para o trabalho nosso, que é um trabalho pastoral, que quando nós falamos que às vezes nós deixamos 3, 4 horas do nosso dia a oração, por muitas pessoas a gente é criticado porque poderia estar fazendo alguma outra coisa. Mas quando eu olho para Jesus, que é o nosso modelo, eu vejo que a gente está no caminho certo. Antes de eu vir trabalhar para a igreja, eu frequentava a igreja todos os dias. Eu trabalhava de manhã, de tarde, saía às 5 horas do trabalho. E segunda-feira tinha ciclo de oração, né, irmã Dalmida? Tinha ciclo de oração segunda-feira, terça-feira tinha culto, quarta-feira tinha ensaio, quinta-feira tinha culto, sexta-feira tinha ensaio do louvor, sábado tinha um ensaio geral, nós ensaiávamos muito, irmãos. Domingo de manhã tinha escola bíblica e domingo à noite tinha culto.
Essa era a rotina minha. Antes de casar, depois de casar. Quando a gente ganhou a Marcelinha, não tinha como carregar 3 mais na moto. 4 agora não tinha como, né? E a gente ia a pé todos os dias, tinha essa mesma rotina. Irmãos, quando a gente quer algo em Deus, a gente não coloca dificuldade na frente. A gente não começa a inventar desculpas. Não dá para fazer isso. O dia está muito corrido, eu tenho muita coisa para fazer. Não deu tempo, eu fui parar, era meia-noite. Que bom. Teve dias do ministério de Jesus que eles passaram a noite, pregando a palavra, atendendo as pessoas. Tem dias que é corrido, irmãos. Mas o que eu quero enfatizar, eu não vou demorar muito, o que eu quero enfatizar hoje, é que eu e você precisamos investir o nosso tempo melhor. Nós temos que procurar lugares isolados para entrar na presença de Deus. Deus, irmãos, Ele cria ambientes para mim e para você. Ele criou o jardim do Éden, Ele criou a arca, Ele criou o tabernáculo, depois Ele criou o templo. Ele sempre proporciona ambientes para conversar conosco. Para alguns esse ambiente era a caverna. Para alguns esse ambiente era dentro da barriga do peixe. Para alguns esse ambiente era um contato com Ele de 20 minutos. Como o homem que estava com seu filho endemoniado, e o menino ia para o fogo, e depois ia para a água, e ele já tinha procurado um monte de médico, e nada, e ele estava ali sem fé, como a sua última opção. E o contato que ele teve ali na hora com Jesus foi muito rápido. Nós não sabemos se ele continuou tendo este contato com Jesus, mas o ambiente que Deus proporcionou para ele, talvez em anos de sofrimento, fosse aqueles 10, 15 ou 20 minutos ali. Deus, Ele vai nos conduzir a esses lugares, irmãos. Às vezes você está passando por uma situação complicada na sua vida, que você quer que essa situação passe. Deus vai te conduzir a este lugar de solidão para você orar. Geraldo, mas isso é muito pesado. Deus levou Davi ao meio de um deserto, dentro de uma rocha, e ele ficou lá um tempo. Deus levou Elias lá para o meio do deserto, alimentava ele, e ele se escondeu numa caverna, e ele foi falar com ele lá. Deus parou o peixe no lugar onde Jonas foi jogado. Engole ele para mim. Não faz digestão dele não, deixa ele aí dentro. Esse é o ambiente que eu preparei para ele. Deus, Ele prepara esses ambientes para nós, irmãos, para que nós venhamos ter um contato com Ele, uma revelação dEle, para a gente entregar a nossa vida para Ele. E se Ele precisar nos pressionar para isso, Ele vai nos pressionar, irmãos. Como pressionou Paulo, quando você vê no final de Coríntios ali, no último capítulo de 2 Coríntios, Paulo é totalmente pressionado, e ele relata tudo isso. E ele ora, e Deus fala, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa naquilo que você tem mais dificuldade, na sua maior fraqueza. Quando você está totalmente impotente, meu poder é ali. Às vezes Deus vai nos levar à impotência, irmãos, em várias áreas da nossa vida, para que nós venhamos então sair do meio da multidão e procurar um lugar solitário para orar. Um lugar onde não há ninguém, só você e a presença de Deus. Jesus parou um pouco de investir, porque isso é investimento, irmão, no ministério.
Quanto mais pessoas eu atendo, quanto mais milagres eu faço, quanto mais movimento eu consigo fazer, mais meu nome vai crescer. Não, ele teve um momento que ele se escondeu no meio do povo, foi saindo, e foi para um lugar deserto orar. Aqui ele tinha acabado de curar um leproso. Terminou a cura de um leproso, o povo ficou louco, e ele saiu e foi orar. Ele poderia estar ali, recebendo ali a atenção de todo mundo. Como que o senhor fez isso, aquilo, e o nome dele ia crescendo? Não. O relacionamento com o pai era mais importante do que a sua popularidade. O relacionamento com Deus é mais importante do que o meu trabalho. O relacionamento com Deus é mais importante que a minha família. O relacionamento com Deus é muito mais importante do que o investimento que eu faço para ter um conforto maior. Às vezes nós vamos perder lá fora para ganhar lá em cima, irmãos. Amém? Está dando para entender? Procure lugares solitários para orar. Tem dia que dá vontade de ficar só eu e Deus. Essa semana teve um dia que eu entrei para a sala de oração, e aí eu falei, gente, eu quero... E eu saí, fui lá para o fundo da igreja, lá naquela parte de lá, fui andar e fui orar lá, só eu e o Senhor. Vá para este caminho, irmãos, porque Jesus só vai manifestar em nós quando nós nos rendermos totalmente a Ele. E é uma rendição que eu não tenho uma voz ativa nela. Irmãos, nós estamos ouvindo sobre morte, que nós temos que morrer na presença de Deus, que nós temos que ser crucificados. Amém por isso. Nós temos que caminhar este caminho de morte, carregando a nossa cruz, seguindo a Jesus. Mas a morte não é o fim. A ressurreição é o fim. E o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita na sua vida, habita na minha vida. E a palavra fala que Ele também vai nos ressuscitar, irmãos. Capita isso aí agora no nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala que quem ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o Espírito Santo de Deus. E Ele também vai nos ressuscitar. Jesus disse que a semente, quando ela cai na terra, ela tem que morrer primeiro. Quando ela ressuscita, ela vai dar o seu fruto. Nós só vamos começar a render na presença de Deus, irmãos, quando a palavra dEle, junto com o Espírito Santo dEle, começar a reavivar isso em nós. E de fato, realmente, a gente ser pessoas ressuscitadas. Mas primeiro, para chegar a essa ressurreição, tem que haver morte. E morte só tem na presença de Deus. E o lugar dessa morte é o isolamento com Jesus. O isolamento com Jesus não é você parar de vir nos cultos. Não é você parar de se relacionar com o seu irmão. É você fazer o que Jesus disse. Entra para o seu quarto, fecha a porta dele e ora ao teu Pai em oculto. Ali, só você e Ele. Jesus explicou sobre esta oração. E Ele em oculto te responderá. Irmãos, Mateus 6 ali, quando ele começa a falar sobre a oração, ele já fala, olha, a oração individual, ela vai formar a sua identidade. E aí ele começa a falar sobre a oração do Pai Nosso. Nós não vamos, caminhar dentro da oração do Pai Nosso, mas ela começa a criar a identidade, só você e Deus. Existem bênçãos, irmãos, que elas são coletivas. Salmo fala sobre isso, que quando a gente se reúne, Deus ali ordena a sua bênção. Mas a formação da nossa identidade com Ele é individual. É eu pegar a minha Bíblia, sair para um lugar isolado e abrir a Bíblia e falar, Senhor, fala comigo. Que essa palavra que o Senhor vai falar comigo, ela possa entrar no meu espírito e mudar a minha vida. Não, mas nós temos muita coisa para fazer. O meu trabalho me ocupa demais.
perca dinheiro, irmãos. Perca muito dinheiro. Invista isso em Deus, no nome de Jesus. As pessoas falam que tempo é dinheiro, então perca. Invista em Deus, irmãos. O que nós vamos construir aqui na terra vai ficar aqui, irmãos. Nós estamos cansados de escutar isso. Geraldo, eu já escutei tudo isso, então vamos colocar em prática. Você sabe o que eu vejo Deus fazendo na Bíblia, irmão? Com pessoas? Eu vejo Ele isolando Moisés lá na casa de Jetro, e Moisés cuidando das ovelhas, de boa, com a sua vida tranquila e calma, e de repente ele vai lá, acende uma sarça, começa a falar com ele, incomoda ele. Moisés havia saído da sua vida, o passado dele estava lá, ele não queria voltar naquele passado. Ele estava sendo um bom homem, tinha se casado, tinha filhos, estava pastoreando, estava ajudando seu sogro, o negócio estava rendendo, as ovelhas criando, né? Deus foi lá e tirou ele. Esse não é o lugar que eu quero que você fique. O lugar que eu quero que você fique é outro. E Deus o conduziu no meio de um deserto, sozinho, só estava ele, irmãos. As maiores revelações que você vai receber do Senhor é sozinho, só você e Ele. As maiores palavras que você vai escutar dentro do seu coração é quando só Ele fala com você. É quando você pega essa Bíblia e você vai para um lugar e você então começa a orar. Senhor, eu preciso de uma palavra para a minha vida. E quando Ele traz a palavra, ninguém consegue derrubar você, irmãos. Porque a palavra, quando vem lá de cima, você não tem que entender ela fica impregnada no seu espírito. Porque a palavra quando vem, que eu tento raciocinar ela, a dúvida começa a aparecer. Eu começo a colocar empecilhos na minha mente. Não, mas quando a palavra ela vem do céu, que o Espírito Santo testifica aqui dentro de mim, irmãos. Acabou, irmãos. Quando o anjo acorda ali, Elias, e fala, come, e ele come e deita de novo, o anjo, come, porque essa comida que você está comendo, você tem uma longa caminhada para frente. Irmãos, Elias não questionou, comeu e foi. Sabe quantos quilômetros ele andou com aquela comida? 450 quilômetros, 40 dias de caminhada. Quando há uma palavra direcionada em lugares isolados entre só você e Deus, você não questiona direcionamento. Mas eu preciso me isolar em Deus, amém? O que Jesus fazia, irmãos? Jesus tinha um relacionamento com o Pai, sozinho. Às vezes ele levava um ou dois. Sabe quando você fala assim, junta umas 2, 3 pessoas e fala assim, vamos lá no monte hoje, orar? Ou você junta umas 2, 3 pessoas, irmãos, vamos orar juntos? Mas tinha vezes que ele ia sozinho. E o que ele trazia? Quando eu fico a sós com o Pai, eu sempre tenho algo novo, irmãos. Sempre tenho algo novo. Amém, irmãos? Geraldo, como é que eu faço isso? Coisa mais simples do mundo. Pegue o seu telefone e liga para ele. Irmãos, quantas pessoas que nós conversamos com elas sozinhos, dentro do nosso quarto? Quantas horas eu gasto no WhatsApp ali, conversando com uma pessoa ou outra? Eu falo isso, irmãos, porque teve um dia aqui desse mês que eu passei o dia inteiro no telefone, resolvendo coisas. Só no WhatsApp, com gente de fora, resolvendo. Tá? Sozinho, não precisava de ninguém para resolver. E
tem coisas pendentes na minha vida, que eu sei com quem que eu tenho que conversar, e as coisas estão pendentes, estão perrengando, e eu não vou conversar com ele, que ele pode resolver. O peixe que está engolindo a sua vida, preste atenção no que eu vou falar, foi ele que mandou. Isso é muito forte. Não. Ele quer te atrair. E a gente vai encerrar com este versículo de Provérbios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, que Ele endireitará suas veredas. Pare de culpar todo mundo por aquilo que você está passando e vai orar. Reconhece o Senhor nisso que você está passando hoje. Reconhece o Senhor na sua vida. Você não sabe como eu estou. Não preciso saber, reconhece Ele aí. Reconhece o Senhor em cima dos seus próprios erros. Reconhece a soberania de Deus em cima dos seus erros. Que se você está vivo ainda, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Que Ele quer te conduzir a lugares que só tem você e Ele. Eu estou no fundo do poço, então olha para cima. É o único lugar que você pode olhar para cima. Reconhece lá embaixo Ele na sua vida. E comece a orar. E comece a orar. Comece a falar com Ele. Gaste horas, gaste dias em oração. As grandes mudanças nas nações, irmãos, foram conquistadas através da oração. Não foi conquistada pelo poder público, foi conquistada através da oração. Todo mundo que está aqui hoje sabe que a oração funciona, mas parece que algo nos prende, que não nos leva a orar. Vem um desânimo, vem tudo. Cuidado, é mais fácil orar dentro do barco do que dentro da barriga do peixe. É mais fácil se arrepender e começar a buscar o Senhor dentro do barco, antes que as ondas começam a cobrir o barco. Imagina a aflição de Jonas orando lá, irmãos. Um lugar onde o Senhor preparou para ele. Falou assim: eu quero que ele me busca é aqui. Quando ele pega Paulo, irmãos, no caminho lá que ele vai para Damasco, cega Paulo. Paulo fica 3 dias, irmão, sem comer, sem nada, catatônico, buscando a presença de Deus. O que está acontecendo comigo? O Senhor aparece do meio do nada, e agora, e aí? 3 dias em silêncio, Deus não fala nada com ele, irmãos. O povo chegava para dar comida para ele, ele não queria ver ninguém, ele queria ficar sozinho, só ele e Deus. Às vezes o Senhor vai aparecer na sua vida no meio da estrada, e vai deixar você sem nada, e nem ninguém que pode te ajudar. Para que você possa então reconhecer o que está em Provérbios 3 e reconhecê-lo na sua vida. Amém? E ele saiu, porém ele se retirava. Aqui fala mais de uma vez. Para lugares isolados e solitários para orar. Você não precisa de ninguém do seu lado para te motivar a orar. Você tem o Espírito Santo de Deus que te ajuda nas suas fraquezas, que pode te ajudar a orar. Se você está dentro do propósito de Deus, as coisas que estão acontecendo na sua vida estão cooperando para o seu bem.
Não, Geraldo, não está cooperando para o meu bem. Tá. O bem que Deus tem, e a palavra de Deus fala que os pensamentos que Deus tem sobre mim é diferente. São pensamentos de paz. É diferente dos meus. A ideia dele é diferente da minha. A vontade dele é diferente da minha. O plano dele é diferente do meu. A oração que ele quer que eu faça é diferente do que eu estou fazendo. Tiago fala que eu não recebo porque eu oro para que eu possa receber, para que o meu ego possa ser elevado, para cumprir simplesmente a minha vontade e não a do reino. Irmãos, em suma, nós estamos batendo na tecla sobre oração já tem alguns anos. E você precisa descobrir este caminho. Quando você descobrir este caminho, você não quer que Jesus vá embora. Quando você descobrir, quando Ele se revelar para você, você não quer que Ele vá embora. Quando Jesus encontra 2 discípulos indo para Emaús, quando Jesus revela para ele quem Ele era, os discípulos não queriam que Ele fosse embora. Porque quando eu estou na presença de Deus, aqui dentro, começa a acontecer alguma coisa diferente. Meu coração começa a apertar. Eu não sei se eu fico angustiado, se eu fico com vontade de chorar. Começa a dar um frio na espinha, um frio na barriga. Porque parece que aquela presença, aquela palavra está quebrando, está me desmontando. Quantas vezes em oração o Senhor nos leva a textos bíblicos que nós já conhecemos. E Ele então faz se revelar através desses textos na nossa vida. Para que aquela área em que nós somos fracos, nós possamos nos fortalecer. Toda a mudança na sua vida só vai ser feita através da oração, irmãos. E não é uma oração que um pastor vai fazer, é uma oração que você vai fazer para ele. Não há um líquido mágico, não há uma oração mágica, não, irmãos. Há uma posição firme que possa mudar as coisas. Há uma decisão firme que possa mudar as coisas. E há um coração quebrantado e contrito. A palavra fala que Ele não menospreza e não despreza um coração quebrantado e contrito. Então eu tenho que começar a orar. Geraldo, lá em casa é muito difícil orar lá em casa. Vem para cá. Vai para o monte, ora dentro do banheiro. Irmãos, tinha vezes que eu gastava uns 40 minutos no banho. Você começa a orar, o Senhor ia trazendo à memória textos bíblicos. E embora. Ainda fez estava chorando debaixo d'água. Irmãos, o pontapé inicial não é nosso. O pontapé inicial foi de Deus, irmãos. Ele deu o pontapé inicial. A palavra de Deus diz que o pai, todos os dias, ia lá fora para ver se o filho estava vindo. O pontapé inicial é dele, irmãos. Quando o filho pródigo resolve voltar, o pai já estava esperando ele. O sentimento de busca e de conquista partiu dele primeiro, não foi de mim. Ele que me ganhou, ele que me conquistou. Foram as palavras dele que me cativaram. Partiu dele primeiro. Ele resolveu o problema do meu pecado. Não fui eu que resolvi, foi ele.
O sangue que purifica o meu pecado veio dele. Tudo isso para que nós venhamos ter um relacionamento verdadeiro com ele, que está acima do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da correria, da nossa fama, do nosso status. Ele largava as coisas e ia orar. Ele arrumava tempo para orar. Em 3 anos de ministério, ele revolucionou o mundo. E ele arrumou tempo para orar. Vou fechar com mais uma pessoa só. Um homem que eu admiro, chamado John Wesley, que escreveu mais de 30 livros, uma enciclopédia, que andava a cavalo de um lado para o outro, e pregava mais de 700 vezes do ano. Escreveu livro de filosofia, escreveu dicionário bíblico, escreveu um monte de coisa, canções e hinos. Ele andava a cavalo e estava lendo. Se eu for falar mais de 700 vezes, dá mais de 2 pregações por dia. A cavalo. Teve uma vez que ele chegou na cidade natal dele. O pastor não quis deixar ele pregar. Ele foi lá para o cemitério, subiu em cima do túmulo do pai dele e começou a pregar. As dificuldades que ele encontrava no caminho era trampolim para ele, irmãos. Porque ele orava. Porque ele investia o seu tempo em Deus. Sabe o que acontecia? Havia cidades que o conhecia, que quando ele chegava nos bares, quando ele estava chegando, o povo escondia as bebidas em respeito. Ele só tinha um relacionamento com Deus, só isso. E o pontapé inicial foi dele, não meu. Aproveite esse favor que Ele está nos dando e essa oportunidade que Ele está nos dando. E vamos começar a orar no nome de Jesus. Amém? Vamos começar a orar, irmãos. Eu acho que o Nair vai sofrer um impacto muito grande. Não sei em que ano que vai ser, mas eu sei que pode ser encurtado, se nós começarmos a orar de fato. E o propósito você sabe, que você tire no mínimo 1 hora por dia. Por que, Geraldo, 1 hora? Porque quando Jesus foi para o Getsemane, momentos antes dos guardas o pegarem, ele chama os discípulos para orar. E de repente ele está isolado em um lugar, ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele vai orar, ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele fala: vocês não conseguem vigiar em oração comigo 1 hora? Nem 1 hora. Nós entendemos que o mínimo, nem 1 hora. Comece a orar, irmãos, no nome de Jesus. A sua vida vai mudar, a vida da igreja vai mudar, a vida dessa cidade vai mudar. Através da oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé.